Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais um episódio deste que é o podcast que está mudando a regra da legislação eleitoral, porque este ano foi liberado boca de urna no Brasil, desde que seja o podcast do Eleja-se aqui no YouTube do Eleja-se. Esse podcast que nós estamos gravando, olha, vou logo avisando que nesse episódio você vai ouvir uma vozinha ali atrás, que você vai reconhecer a voz, porque nesse momento está acontecendo a palestra de Serginho Groisman aqui, né? E aí a gente já pediu para ele falar mais baixo um pouquinho, para não atrapalhar a gente aqui. Então ele já concordou, tá tudo certo. E aí a gente vai gravar o episódio aqui enquanto ele está apresentando a palestra lá. Esse podcast está acontecendo durante o Compol 2024, o Compol que é o maior evento de comunicação pública, marketing político e estratégia eleitoral da América Latina, que acontece mais uma vez durante o Summit Cidades, aqui em Florianópolis, um evento que tem mais de 7 mil inscritos e mais de 100 palestrantes, especificamente no Compol. Todos os grandes profissionais, todos os grandes especialistas do mercado estão presentes aqui, seja no palco, nos palcos do Compol, tem 2 palcos aqui do Compol, seja na plateia, seja nos corredores, seja aqui no nosso podcast participando com a gente. Esse podcast é um oferecimento da BN3, baseado em números, da Nina Lab, a superprodução aqui para que você tenha uma imagem cinematográfica e um som também de qualidade, mesmo com barulho ali por trás, é da Philips Filmes, e também a gente tem o apoio da Plasticolor. Eu estou com 2 convidados muito especiais. Hoje eu sou o único nordestino aqui no podcast, mas a gente tem Eleja-se no podcast, ou seja, tem Eleja-se, mas tem o outro lado, o Eleja-se lá do outro lado do país, que está participando com a gente. E aí a gente tem 2 participantes. Frutuoso, a gente tem um costume aqui que quando a gente não apresenta, vocês vão se apresentar. E como a gente tem uma dama, normalmente a dama se apresenta primeiro, e a gente pede para o cavalheiro servir a dama. Porque a gente tem o apoio da Borgana Vinhos, e aí eu estou aqui com um lambrusco, esse aqui até eu fiquei com vontade de tomar, eu não estou podendo tomar, porque se eu for tomar o vinho junto com vocês, ao final do 10º podcast o negócio está ruim. Então eu vou ter o prazer de abrir o vinho, com muito cuidado aqui. O lambrusco é um vinho italiano que tem um gás, então deixa eu ir aqui com cuidado. Vamos lá. Mona Lisa tá ali já baixando a cabeça. Vamos lá, com calma. Oh, aí, deu certo. Então, vou pedir aqui para Frutuoso servir-se a si próprio e servir também a Thaís. Enquanto eu eu peço para que Thaís se apresente. Thaís, que é da equipe do Eleja-se, é uma das nossas estrategistas, das nossas mentoras. Então, se apresenta para a gente. Quem é Thaís? Então, eu sou a Thaís, eu sou uma das estrategistas desse grande time que é o Eleja-se, sou jornalista e também sou assessora de comunicação na Prefeitura de Pato Branco, sem o daí, né? Porque não é todo mundo que fala o daí no final, né? Da frase, daí. Já atuo no jornalismo há quase 15 anos, na maioria do tempo em assessoria de comunicação, e há um tempo atrás comecei a focar no marketing político. Já fazem alguns anos, desde 2016 nos conhecemos numa campanha também, em 2022 nos conhecemos, mas eu comecei lá em 2011. Sou uma neném ainda mais perto de vocês, os grandes, né? Só para o pessoal tirar a dúvida, Thaís Guidini ou Guidini? Thaís Guidini. Guidini. No caso do Nordeste é Guidini, no caso de Pato Branco é Guidini. Isso, né? Aprendeu. E meu querido mestre Frutuoso Oliveira, que é um cara que eu já acompanho desde antes de conhecer pessoalmente, já sabia da fama, é um dos caras que é reconhecido, atua muito aqui em Santa Catarina, mas tem um reconhecimento nacional, não apenas como estrategista, mas também como autor, como escritor. Quem é Frutuoso? Frutuoso é um profissional de comunicação, né? Toda a minha vida dedicada à comunicação. E em 88 eu trabalhei na primeira campanha eleitoral. Eu era pintor de placas de campanha. Ixi. Naquele tempo se pintavam as placas. Sim, sim. Eu era um aprendiz de artista plástico. Desenhava os candidatos, pintava. Sim. Não existia esse negócio que chama hoje de plotagem.
Ou era serigrafia ou era feito à mão. E enveredei para a comunicação, fiz o jornalismo na minha vida, né? Trabalhei nos maiores veículos de Santa Catarina. E desde lá eu atuo em campanhas eleitorais. E de alguns anos para cá me dedico exclusivamente ao marketing político, né? Tenho muitas campanhas e tal. Trabalho já desde 2010 aqui em Santa Catarina. Faço campanhas do deputado Cobalcini, que é o deputado mais votado do MDB aqui, 3 eleições estadual, agora a última é federal. Gosto de contar histórias e de ouvir histórias também. Eu atuo também na área de pesquisa bastante, né? Sou sócio de uma empresa de pesquisa, de uma empresa de consultoria. Fiz do marketing político a minha vida. Então, essencialmente, sou um democrata, porque sem democracia não teria trabalho. E conheci a Thaís numa campanha vitoriosa que tivemos juntos, né? Temos boas histórias daquela campanha. Muito. Começamos lá... Não sabia nem que vocês se conheciam. Começamos em terceiro lugar, nosso candidato, disputando contra o prefeito que ia à reeleição E o ex-prefeito. e contra o ex-prefeito de 2 mandatos. E saímos vitoriosos naquela eleição. E lá nasceu nossa amizade e tal, e a gente é muito amigo desde aquela época. Muito bom. Frutuoso, como é que você está vendo? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, você estava falando, eu estou dando uma desacelerada, não estou querendo me envolver em certas áreas da campanha. Como é que está a sua perspectiva? Você que é um cara, inclusive, você falou a data, nós começamos juntos. Eu também trabalhei a primeira vez em campanha em 1988. Gente, eu não tinha nem nascido. Aí, tá vendo? Você ainda era um brilho no olhar do seu pai Isso. nessa época. Né? E a gente, eu e Frutuoso lá pintando as Eu placas. vou ficar observando. E eu editando, eu admirando. sempre fui meio do eletrônico, né? Então eu estava editando os programas do horário eleitoral de televisão. E aí como é que você está vendo, cara? Da época que a gente começou para hoje, você consegue ver uma eleição que tenha uma perspectiva de mudanças maior do que essa? A gente teve muita mudança, a gente teve fim do showmício, a gente teve uma época que tinha outdoor, a gente teve a mudança de 90 para 45 dias. A minha percepção é essa, de que essa é a eleição que a gente vai ter mais mudanças. Eu queria saber se você, da sua experiência, também está conseguindo ver dessa maneira. Eu tenho uma percepção bem interessante sobre isso. Sim. Primeiro, quem faz as regras são quem está dentro. Sim. E não vamos imaginar que quem está dentro faça regras para beneficiar quem está fora. Isso. Então, todas as mini-reformas eleitorais que nós tivemos vieram diminuindo prazos de campanha e diminuindo ferramentas de comunicação. O showmício era uma ferramenta de comunicação. Sim. Beneficiava quem estava fora. Quem estava dentro não precisa, ele já tem toda a estrutura. Isso. O tempo de campanha beneficiava quem estava fora. Sim. O cara que está dentro faz com menos tempo. E aí nós tivemos o advento da internet que colocou todos na mesma situação. Isso. Então, eu vejo que a grande mudança ela já aconteceu quando ela proporcionou que aquele cara que está fora tenha acesso a uma ferramenta de comunicação semelhante àquele que está dentro, que são as redes sociais, bem feitas, planejadas, com um mínimo de investimento em impulsionamento. Então, eu não vejo muita mudança, essa é a minha opinião, nessa campanha. Eu acho que grandes cidades, a comunicação eletrônica vai ser muito forte, né? Redes sociais, a televisão ainda tem sua força, o rádio tem sua força. Pequenas cidades, a junção das duas coisas. Sola de sapato e muita comunicação digital, muito WhatsApp. A Gisele Metri falou isso uma vez, né? Que nós estamos agora no tempo da eleição da sola de sapato e do dedo. Sim. O dedo para passar na tela do telefone. Então eu não vejo assim uma grande mudança. Eu vejo mais quem conseguir sincronizar esses meios. Por exemplo, quem sabe mobilizar na internet e levar a pessoa para uma reunião presencial, ele conseguiu achar a bala de prata de uma campanha eleitoral. Sim. Eu acredito que é isso. E eu trabalho muito, inclusive, essa lógica da retroalimentação constante dos dois canais. Né? Então, uma coisa é você fazer uma reunião no método antigo, colocar um carro de som na rua, distribuir panfleto, né? Outra coisa é você organizar uma reunião e você disparar um vídeo no WhatsApp para uma lista de transmissão que você tem das pessoas daquele bairro que tem um potencial de ir para aquela reunião, você rodar um tráfego falando sobre aquilo, você inclusive colocar
pessoas do bairro, né? A figura do influenciador, você colocar pessoas do bairro para dizer, olha, hoje à noite o candidato a vereador fulano vai estar aqui no bairro, vai estar na rua tal, tal. Então, você consegue potencializar a presença de pessoas. Eu tenho certeza que... Exatamente isso. Eu tenho certeza que vai ter pessoas que, primeiro, elas vão estar na reunião presencial e elas vão dizer, eu vim para lhe conhecer do digital, eu conheci você no digital. Vai ter pessoas que vão dizer, eu vim porque eu fui chamado através do digital, eu recebi um vídeo, eu recebi uma mensagem de alguém dizendo, olha, vai ter uma reunião. E eu acho que também tem um outro lado. Se você simplesmente fizer a reunião e você não documentar, você não cobrir, você não transformar isso num conteúdo para a rede social, a reunião, ela em si só, ela tem um efeito. Você está ali falando com 30 pessoas, mas se você está com a mensagem certa, você está falando para essas 30 pessoas, você transforma isso num conteúdo, solta na sua rede social, atinge 300, 3 mil, 30 mil, isso você consegue ter um resultado. Eu acho que ainda captar os contatos dessas pessoas que forem lá, exato. transformar eles em teus leads, como se chama no marketing exato. digital. Eu acho que isso é tão importante quanto passar a mensagem, é fazer com que esses 30 pessoas te deixem lá, entre para uma lista de transmissão de WhatsApp ou te deixem um e-mail ou algo semelhante. É um crime você conseguir levar 30 pessoas para uma reunião e quando terminar alguém dizer assim, você pegou o número? E o cara dizer, não peguei número, não peguei contato, não peguei Instagram, não peguei nada. Thaís, Thaís participou de um projeto nosso, que é um projeto meio polêmico, que a gente chamou de Os Otários do Eleja-se. Em 2022, eu fiz uma postagem no começo de 2022, bem provocativa, dizendo assim, não venha trabalhar com Eleja-se, porque se você vier trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Teve gente que me ameaçou de colocar no Ministério do Trabalho, fazer denúncia, mas a gente juntou uma galera de mais de 100 pessoas na época e a gente fez meio que um mastermind, um clube de estudos, e hoje a gente tem várias pessoas desse grupo, porque a gente chama de Os Otários, porque quando eu comecei, aí eu disse, gente, vocês são muito otários. Vocês são muito otários de achar que o mercado de marketing político tem futuro, que vocês vão ganhar dinheiro com isso, que vocês vão construir uma carreira com isso. Lógico que eu estava sendo irônico. Mas hoje a gente tem o prazer, por exemplo, de ter no Eleja-se Thaís, que é do Paraná, a gente tem gente do Rio de Janeiro, a gente tem gente de São Paulo, a gente tem gente de Minas, do Ceará. Um monte de gente está trabalhando com a gente que veio desse projeto. E Thaís tem uma história que eu acho que todo mundo, de alguma maneira, vai se identificar aqui, porque Thaís teve, na campanha de 2020, uma experiência aquela experiência de levar a campanha na cara e na coragem, né, Thaís? Foi no meio de uma pandemia, era o candidato preferido. A gente iniciou a campanha em 2020, eu e o meu prefeito, ele contou isso para todo mundo, com o meu celular, indo em bairro, indo em empresa e já alimentando as redes sociais. Aí foi montada a equipe. A gente iniciou. Como que mudou os dias? Eu não lembro certo, foi na metade do ano. Não lembro quanto tempo que a gente tinha de pré-campanha, mas iniciamos eu, ele, a sola do pé e o celular. E fomos, e saímos numa campanha vitoriosa. O crescimento que teve, o perfil da pessoa também, dá para dizer assim, do candidato na época, ele gerou muitos memes. E o nosso principal conteúdo saiu de um erro dele que o adversário usou para ridicularizar ele e a gente conseguiu converter, onde muitas pessoas se identificaram com aquilo, com aquele sentimento, que foi, provavelmente vocês devem ter visto, do analfabetizar. Num debate ele errou, ele quis falar que ele ia alfabetizar muitas pessoas. Eu contei para ti, a minha primeira história para você, foi eu abri no dia lá da nossa reunião dos otários, a primeira reunião, eu que comecei. Foi. E eu te contei essa história. Então, num debate, ele errou o jeito de falar. Ele estava muito nervoso e ele acabou errando de falar. Isso virou meme no Brasil inteiro. Todo mundo deve ter recebido o meme do prefeito que queria analfabetizar as pessoas. E ele ficou sentido, porque o sentimento dele, e hoje é uma coisa que ele investe muito na educação, era realmente investir na educação. Então, a gente contou a história por trás daquilo. Ele é um senhor que ele construiu a vida dele em cima da boleia de um caminhão. A gente contou a história de vida dele na rede social dele, num vídeo de 1 minuto no máximo.
A gente trouxe toda a história de vida dele, ele formou os irmãos dele, ele formou os filhos dele, ele construiu a empresa dele. E as pessoas se identificaram com aquilo, principalmente a região de ter muitas pessoas que não conseguiram estudar. E a gente recebeu muito feedback dizendo assim, olha, eu tenho vergonha de falar que eu com as pessoas, de escrever, porque eu não sei, eu também não tive a oportunidade de estudar. E a partir disso, assim, alavancou muito na frente. E o adversário que usou aquilo para ridicularizar, ele acabou sendo ridicularizado. Ele ficou para trás. E as pessoas falavam, não, foi muito feio da parte dele, falou mal da gente, falou muito mal de nós. Qual foi o peso que você... Porque assim, a gente tem campanhas, a gente tem aqueles pontos de virada. Antigamente era um discurso, né? O cara fez um discurso emocionado e todo mundo ficou emocionado com aquilo e o cara virou a campanha ali. Vocês têm essa história, depois eu quero que você conte a história da campanha que vocês fizeram junto, mas nesse caso especificamente, você tinha uma campanha que teve um ponto de virada, que foi essa história desse meme. Qual é o nível de interferência que você acredita que esse fato específico causou na campanha? E mais do que isso, o tratamento que vocês deram a isso, o fato de encarar isso como uma oportunidade e transformar isso numa narrativa a favor de vocês. Ou seja, se não tivesse acontecido isso, esse erro do analfabetizar, a campanha teria tido o mesmo resultado? Primeira pergunta. E segunda pergunta, se tivesse acontecido e vocês não tivessem tratado do mesmo jeito que vocês trataram, teria tido o mesmo resultado? Não. Ela teria um resultado menor, sabe? Na primeira pergunta. Ela teria um resultado menor. Mas, e se a gente não tivesse dado atenção e resolvido o problema, ela não teria tido esse resultado final. Até hoje, ainda, tentam ridicularizar ele em cima daquilo. E não é bem assim. Tem uma história por trás disso tudo. Não é... Outra coisa que aconteceu, eu fico muito nervosa na hora de falar também. Então, assim, eu esqueço das palavras. Muitas pessoas ainda usam isso até hoje. Não, tá tudo certo, não tem problema ele ter errado isso. Sim. A gente conquistou as pessoas, todo mundo entendeu e acolheu e se identificou. Eu me identifiquei, você já deve ter acontecido algo nesse sentido e acaba se identificando com uma pessoa que você nem conhece também. Isso. Então é muito isso, assim, eu vejo que tem campanha, às vezes o cara diz assim, tem campanha que você perde no erro, tem campanha que você vence no erro do inimigo e tem campanha que você vence transformando o seu próprio erro em uma vantagem. Frutuoso, o que é que você conta dessa sua experiência? Como é que tá a relação hoje? Ó, estamos aplaudindo a Obrigada, resposta muito de obrigada. Obrigado. Como é que tá a relação hoje com os políticos em relação a esse novo mundo? A gente sempre teve uma realidade, na maioria dos casos, em que os políticos queriam tratar o consultor, o marqueteiro, como um assessor. E agora eu acho que a gente está fazendo um trabalho de se impor, de se colocar de uma maneira mais profissional mesmo. Então, como é a tua relação com os políticos que você atende? Eu acho que a gente está mais empoderado, já que esse é o termo da moda. E quando eu vejo gente jovem, como a Thaís, enveredando nesse mercado, isso me dá muita satisfação, porque traz novas ideias, traz um gás novo para a profissão. Hoje eu ainda participei aqui de um painel, também com uma mulher que tem uma empresa de pesquisa, que dirige uma empresa de pesquisa. Sabe, isso, eu sou da old school, do marketing político. Sim. Era um lugar que só se via homem, sabe? Isso. Se fazia uma reunião, a gente fazia nossos eventos em São Paulo, me deu se entrasse uma mulher, parava. Né? E as mulheres entraram nesse mercado. Entrou muita gente nova, muita gente boa, muita gente preparada. Tem muita gente preparando. Você é um exemplo de pessoas que preparam profissionais de comunicação, Sim. sabe? E isso, então, trouxe aqui um empoderamento para o profissional de comunicação. E uma coisa muito legal, eu acho que tem muita gente do meio que nos assistem, o assessor do político, ele tem que saber que o marqueteiro ou o consultor de marketing, um termo mais legal, não é um concorrente dele. Sim. Nós somos linhas auxiliares do assessor. O assessor vai assessorar, vai fazer o trabalho dele e a gente vai fazer a estratégia. Então, eu vejo hoje bem diferente isso. Já passei por muita dificuldade. Quando 1000 cara dava palpite no teu trabalho.
Eu tenho uma história de uma eleição que num universo de 40 mil votos, o candidato perdeu por 9 votos. Ixi. E eu, que era para ser o estrategista, eu fui vencido na estratégia final. Sim. Porque um dos caras que bancava a campanha resolveu ouvir os palpiteiros e a gente perdeu. Sim. A gente perdeu. Então, eu vejo hoje bem um empoderamento maior e eu vejo também assim, você não está mais sozinho. Você não briga mais sozinho. Você tem literatura para mostrar para o cara, você tem exemplos N para mostrar para o cara, então melhorou muito essa relação. Sim. Mas eu quero seguir, fazer um merchan aqui, quero contar Sim, uma sim. história. A vida é de histórias. A Thaís contou uma história Preparem-se e pelas vou contar histórias. uma história das antigas. Eu lancei um livro recentemente, Sim. o nome dele é Está Tudo, Aqui, deixa eu Está pegar Tudo aqui pra Aqui. mostrar. Depois eu vou autografar ele para ti. Ah, quero sim. São histórias de 30 anos de campanhas eleitorais. E o nome dele Está Tudo Aqui, ele surge, Thaís, por causa de uma gafe também. Sim. Em 1992, lá na região meio-oeste, Santa Catarina, foi a primeira eleição com debates na televisão. Curitibanos, uma cidade onde tinha um prefeito chamado Generino Fontana. E ele era um cara, assim, semi-analfabeto, um homem simples, né, interiorano, Sim. mas já tinha sido prefeito uma vez e tal, e muito sério, muito trabalhador. E ele foi para um debate na televisão. Era uma coisa muito nova, tu ficar na frente Sim, de câmeras, sim, luzes. Ninguém tinha. O mais que tu fazia era rádio. E aí chegou aquele momento de pergunta de candidato para candidato. O adversário dele era acho que era ele era do MDB, ele era 15. E o adversário dele era do 11, era o Sim. progressista, na época PDS, hoje Isso. PP. Aí ele pegou, calhamaço de papel bonito assim, falou, ó, mostrou para a câmera, nós temos aqui 11 propostas para mudar Curitibanos. E eu queria saber onde é que está seu plano de governo. Ele não tinha nenhum pedaço de papel Sim, na mão. sim. Ele falou, o meu tá tudo aqui. Sim. Curitibanos me conhecem e sabem que eu não preciso escrever nada, porque aquilo que eu falo é verdade e eu faço. Não sei se foi esse o motivo, mas isso virou o jogo na eleição. Sim. E tinha uma galera lá, até o filho dele hoje é jornalista, eles já gostavam de política, eles mudaram a campanha e fizeram um santinho dele, que na época se fazia santinho, cartaz, ele com o dedo aqui. Sim. Está tudo aqui, Generino, prefeito do povo. Ganhou a eleição e esse foi o assunto da eleição. Então o adversário acabou querendo tirar uma dele no debate, Sim. colocar ele numa saia justa. Claro que ele só conseguiu isso porque ele tinha credibilidade. Isso. Né? Aquilo que ele falava, realmente o que ele fazia. Então são essas histórias de campanha totalmente inusitadas que às vezes mudam completamente uma eleição. Mas voltando ao nosso assunto, eu acho que nós estamos empoderados. Sim, não, e é maravilhosa a história, porque tem como a gente fazer várias análises a partir dela, né? Primeiro, essa questão de que cada vez mais acabou aquela história de você começar a campanha, você fazer um projeto de campanha, você fazer um planejamento de campanha, e isso ser uma coisa meio que escrita em pedra. E o cara diz assim, não, tem que ser assim, nós temos que seguir esse planejamento, nós não vamos fugir do planejamento. Primeiro ponto que eu acho que é fundamental, o pessoal teve nessa eleição algo que a gente defende muito que tem que acontecer. Se a gente começou a campanha com um slogan e surgiu uma situação que veio um outro slogan, a gente começou com uma foto maravilhosa do candidato, mas veio uma outra situação que alguém tirou, minha mulher, ela é fotógrafa, não está exercendo hoje, não está trabalhando com política, mas a gente já teve campanha, por exemplo, da gente fazer todo o set de fotos de um candidato, ela ir para a rua tirar uma foto do cara e a gente dizer, pô, essa é a nova foto da campanha, e a gente mudou a campanha em torno disso. Né? Então você teve isso. E um outro ponto que você falou que é muito importante, que é o insight do candidato. Você tem o candidato que às vezes vem dele a ideia que você está buscando. Eu acho maravilhoso. E aí, Thaís, a gente está vivendo hoje, você faz parte hoje da equipe do Elejas, e a gente está trabalhando nesse projeto de construção de candidaturas. Eu acredito que quando o podcast for ao ar, já é bem provável que a gente já esteja na campanha. E aí eu queria que você trouxesse esse testemunho seu de como é que está essa relação hoje do trabalho da consultoria, do trabalho que... Primeiro assim, eu entendo que é impossível hoje
você fazer uma campanha, por exemplo, numa cidade pequena, sem você ter a mínima ajuda de alguém, por exemplo, um consultor, um cara que não está na cidade, que não é da cidade, mas ele consegue ter essa visão de fora. Eu acho que não é que seja impossível, mas eu acho que é muito indicado você ter isso. Mas a gente tem o problema, às vezes, da equipe não se engajar, a equipe não vestir a camisa, não entender que aquilo é produtivo para ela. E aí eu queria que você falasse, porque você está dos dois lados. Você continua fazendo o trabalho na sua cidade, atuando na prefeitura lá junto com o prefeito, e ao mesmo tempo você está em várias outras cidades orientando as equipes desses hoje pré-candidatos e na campanha por candidatos, não é isso? Isso. Estou nos dois lados, trabalho de duas formas. Um comentário, a gente falou antes para um prefeito que tinha que colocar uma pessoa junto com o candidato dele para acompanhar, para fazer conteúdo para a rede digital. Uma pessoa só. Tá ótimo. Sim. Não precisa. E tem que ser uma pessoa interessada, né? Isso. Que gosta de política acima de tudo. Sim, sim. Com certeza. Aí, então, como equipe, é dificultuoso, principalmente com os pitaqueiros, sabia? É muita gente de fora dando palpite, falando que não sabe. Vamos produzir um conteúdo sobre determinado assunto. Você faz o teu roteiro, você repassa teu roteiro, você posta o conteúdo. Uma pessoa muito aleatória, que não sabe o contexto daquele conteúdo, a importância, que não conversou com o conteúdo, que simplesmente não gostou, chega e diz assim, ficou horrível. Sim. Não era para falar isso. Você falou um A mais. Ah, não, Thaís, vem cá, não era isso que eu queria, porque tem esse A a mais. Uma pessoa que, entende de trânsito, talvez, entende de engenharia, alguma coisa, mas ela não entende de marketing digital. Sim. E como na mentoria, passando para as equipes, a gente percebe também essa diferença e a gente percebe que tem algumas equipes que elas não têm interesse, simplesmente. Elas não conseguem seguir um planejamento, uma programação, elas não conseguem conversar com o pré-candidato, definir alguma coisa com eles. Eles estão recebendo um treinamento, eles estão recebendo um auxílio, eles estão recebendo um direcionamento, eles não estão conseguindo absorver isso. Quem é a Thaís lá do Sul querer falar alguma coisa para mim aqui do Norte? Ela não sabe como que é a vida daqui, mas eu sou a pessoa fora da bolha que está vendo. Sim. O que ela dentro da bolha não vê. E às vezes eu também dentro da minha bolha não consigo ver alguma coisa que uma pessoa fora diz, olha Thaís, aquilo lá não é desse jeito não. Percebo. Aí você acaba percebendo. Então, é bom ter pessoas fora da bolha, mas não é bom ter pitaqueiro, não. Exatamente. Às vezes você tem uma pessoa que está dentro, a pessoa está dentro do projeto, mas ela está fora do contexto. Ela não entende nada de política, ela não entende nada de marketing, não entende nada de comunicação. Eu tive uma situação uma vez de um candidato que a gente fez um trabalho para ele, a gente criou toda a identidade visual, criou todo o material de campanha e tal, e aí eu fui para uma reunião com ele, ele estava conversando com um cara lá, um amigo dele, bem nessa linha que você falou, né, do cara que estava bancando a campanha e que deu o pitaco ali de última hora e tirou a eleição do cara. E aí quando eu cheguei lá, aí o cara, o candidato meio constrangido assim, disse, Emerson, olha, fulano é amigo meu, está ajudando a gente na campanha, é um grande colaborador e ele fez algumas observações a respeito do material da campanha. Aí o cara veio, olha, eu acho que essas cores, essa fonte, essa foto e tal, papapá. E eu escutei, né, eu tinha que escutar. Quando terminou, aí eu disse, só uma dúvida, o senhor é o quê? Aí o cara disse, não, eu sou amigo dele. Eu disse, não, profissionalmente assim, o que é que o senhor faz? Ele disse, eu sou engenheiro, que é engenheiro civil, mas não, engenheiro elétrico. Aí eu disse, tá bom, obrigado. Obrigado pela sua colaboração. Candidato e tal, não sei o quê. O cara ficou olhando assim, pronto. Quando terminou, aí o candidato chegou para mim e fez, cara, você deu uma solução maravilhosa. Porque se você chegasse para o cara, se você aceitasse o que ele estava dizendo, você ia demonstrar que você é um cara fraco. Você não tem certeza do que você está fazendo, não é um profissional. E se você fosse contradizer, entrar numa discussão com ele, você nunca ia vencer a discussão. Você podia, inclusive, eu sabia que ele estava errado, eu confio em você, eu contratei você, é por isso que você está na minha campanha. Cara, eu queria dar os parabéns pela resposta que você não deu. Diga, tá bom, muito obrigado. Mas, Frutuoso,
Você já falou sobre o livro, maravilhosa a história, eu acho muito massa assim, a forma de dar o nome para o livro dessa maneira. E aí eu queria saber aquilo que a gente estava conversando até antes de começar o podcast. Como é que você está atuando hoje? Como é que você vai atuar na campanha de 2024? Eu estou atuando hoje muito mais na consultoria estratégica. Então, tem alguns municípios que eu atendo, prefeitos que já vêm atendendo e tal, e a minha dedicação é muito na consultoria estratégica. Mas nós temos, né, dentro do nosso negócio, braços operacionais. Eu tenho uma parceria com a Soledade, que ela até participou aqui na Sensa. Então, a gente lá faz redes sociais, faz um monte de coisa. E temos também a Rumo Pesquisas, que é um outro braço nosso. Mas, basicamente, eu atuo na consultoria estratégica, na montagem, no desenho do negócio. Sim. Pesquisa quali, discussão com o grupo, gente, o caminho é esse, vamos por aqui e tal. Aí tem as coisas que eu gosto de fazer, que é criar jogo de campanha, compor jingle e tal. Isso aí vai acontecendo de forma natural. Thaís, conta a historinha do cheque do leite, é uma história engraçada. A gente teve uma campanha, nessa campanha, a gente ganhou essa campanha com uma ideia maluca que me surgiu num dia e tomou conta da campanha. Sim. Deixa a Thaís contar. Não lembro direito, mas São Lourenço é uma cidade... Ela é uma cidade, não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande. Tem indústrias e tem agricultura. É uma linha leiteira muito grande. E o nosso candidato é bem urbano, ele nunca foi... A única parte do interior era quando ele ia para a chácara do pai dele, querido. Sim. Aí ele veio com uma ideia do incentivo fiscal para o produtor que vende leite. Ele emite nota e deu o retorno do imposto, acabava voltando um certo valor, uma porcentagem para ele, para melhorias na propriedade. Como vai ser o nome do programa? Incentivo fiscal? Sim. Tipo, é uma ideia assim, nada. Aí tem um dizer, tô com o cheque da leite da mão, é uma coisa nesse sentido, recebi o cheque do leite. Os caras lá falam assim, isso aí me acaba com o cheque do leite, um negócio assim. Sim. Aí veio a brilhante ideia do programa Cheque do Leite. Sim. Que existe até hoje. Sim. Ele se reelegeu, ele colocou um novo incentivo fiscal para o produtor rural e ele saiu da gestão, o vice assumiu e continua sendo um programa muito grande. Sim. E as pessoas gostam. E olha só, tinha muita gente dentro da própria agricultura que não acreditava que ia dar certo. Sim. Mas acabavam votando porque eles queriam receber aquele valor. Sim, sim. E eles se identificaram justamente pelo cheque do leite, pelo dizer. Assim, a comunicação, porque eu cheguei lá um dia, eu era o consultor, e elas trabalhavam lá. Aí estavam lá com essa ideia, incentivo fiscal para o produtor. Eu falei, cara, a palavra fiscal já é uma palavra ruim. Exato. Soa no cidadão fiscal, o cara que vai te fiscalizar. Isso. Aí, como eu conheço a região e tal, eu fiquei pensando, falei, vamos chamar isso de cheque do leite? Os caras, será? Vamos chamar, vamos lá, vai por mim que vai dar certo. Sim. Isso viralizou de um jeito na campanha, que a campanha se falava isso. Os nossos adversários gravavam vídeos dizendo que não ia dar certo o cheque do leite. Sim, o cara falava assim, divulgava, né? sabe esse negócio do cheque do leite? Não Isso existe. não vai dar certo, isso Não não tem existe. como. Eu falei, estamos no caminho certo. Isso, Sabe? exato. Estamos no caminho certo. E saiu, e daí, a partir disso, a gente saiu de terceiro para vitorioso. E aí você vê que no final das contas isso sintetiza muito o nosso trabalho, né, Frutuoso? A gente chega numa campanha, os caras estão com ideia super sofisticada, um negócio que de fato vai ajudar muito a cidade, mas não está conseguindo simplificar, colocar a ideia na cabeça da senhorinha que está lá na zona rural. E às vezes as pessoas querem coisas simples. Eleição de 2004, em Caçador, na campanha do prefeito Saulo Esperotto. Depois dessa eleição, ele já se elegeu mais 3 vezes prefeito de Caçador. Sim. Ele é muito bom. Sim. Essa eleição era a primeira dele. Todo atrapalhado, todo cru, fazer texto, ele tinha que ler e tal. Mas um dia ele chegou com um insight. O cara que é bom, ele tem os insights. Chegou da rua e falou assim, olha, aqui tem como tem no Brasil inteiro, aniversário do município, aí contratava os shows, Sim. Zé de Camargo, naquela época, e cobravam para o cara entrar no show. Sim. Ele falou assim, eu tenho falado com pessoas, eles falam assim, Saulo, por que tu não faz a festa do município de graça? Eu gostaria de ir, não tenho dinheiro, queria levar meus filhos, o ingresso é caro e tal. Ele chegou e falou assim, Fruto, vamos fazer dizendo que nós vamos dar festa do município vai ser de graça. Eu falei, bota aí, depois vamos dar um jeito. Sim. A gente criou um anúncio, assim, bonito de rádio, fez vários anúncios,
Como é que é? Quem faz aniversário é que dá a festa e tal. Tá. Passou uns dias, a gente fez uma pesquisa. E perdi uma pergunta na pesquisa. Você já ouviu uma proposta de um dos candidatos? 60% tinham ouvido uma proposta. Aí tu perguntava para esses 60%, qual é a proposta que tu ouviu? 80% tinha ouvido a festa de graça. Aí nós falamos assim, esquece saúde e educação, nós vamos dar festa de graça. É isso, ó. Eu isso conto essa história aqui no livro, ganhamos Cara, a isso é eleição. uma coisa fantástica, porque as pessoas têm muito esse discurso de que candidato proporcional tem que ter causa. Ah, o vereador tem que ter a causa animal, a causa do autismo, a causa das crianças, a causa da saúde e tal. E aí você tem muito essa imagem de que o candidato majoritário, o prefeito, ele tem que ser de todas as causas, ele tem que abordar todas as causas. E eu acho, inclusive, queria lhe parabenizar por essa inteligência de você colocar na pesquisa né? Claro. essa pergunta. Eu nunca vi essa pergunta numa pesquisa. Vamos colocar nas nossas pesquisas. Entender se a minha proposta está chegando no eleitor. Eu estou oferecendo vinho tinto e o cara quer cerveja. Exato. Sair da minha bolha e vou levar para o meu município. Faço muito. Depois disso, eu faço toda a campanha, eu faço eu solto a propaganda. Sim. Há uma semana depois eu já vou testando, ver se as propostas estão chegando. E às vezes a proposta é bonita, mas não conecta. Até porque é uma coisa que eu tenho dito. Pesquisa, por exemplo, capta muito isso. Você roda uma pesquisa, por exemplo, no mês de março, abril. Olha, esse ano vai ter eleição na nossa cidade. O que é que você espera dos candidatos? Propostas. Só que quando você lança as propostas, ninguém lembra das propostas. Então eu acho, assim, parabéns por essa inteligência. E aí é isso, ó, tá vendo como chão de fábrica, como a experiência, né? Às vezes a gente teve aqui, por exemplo, entrevista com o Renato Dorgan, da Travessia, que é uma das maiores empresas de pesquisa, deu uma aula aqui sobre pesquisa, do ponto de vista sociológico, antropológico. Mas aí o cara pega um cara como Frutuoso, o cara que está lá no chão de fábrica, traz uma ideia de um questionamento que é maravilhoso. Queria indicar, já ganhei o meu, né? Vou ganhar o autógrafo aqui. Mas aí, para a gente encerrar, eu queria pedir a Thaís, eu queria colocar vocês no lugar de vocês. Vou colocar vocês no lugar de vocês. Para vocês trazerem essa experiência. Tem muita gente, Thaís, esse ano que vai viver a experiência que você viveu em 2020. De fazer a campanha com sola de sapato, celular e o que mais? E o candidato. E o candidato. Esses três elementos. Nossa. Você esse ano não vai estar nesse papel, porque você agora é uma consultora, mentora do Eleja-se. Enfim, nosso sonho será realizado. Mas, dá uma dica de ouro para quem está nesse lugar esse ano. Para quem está dizendo assim, pô, eu queria ter Frutuoso, eu queria ter o Eleja-se, eu queria ter um consultor, mas aqui vai ter que ser modo guerrilha mesmo. Você, eu, o celular e o candidato, eu e casca de bala na campanha. Como é que faz? Tudo é inspiração. A nossa conversa é uma inspiração. Você olha para alguma coisa, você fica inspirado e você consegue criar um conteúdo com o teu celular e com o teu candidato. Você criar e se inspirar em qualquer coisa. Você transforma tudo. Muito do trabalho que a gente faz hoje, que eu faço junto com você hoje, é vendo coisas aleatórias. No meu Explorer aparece, nas minhas pesquisas aparece mais crossfit e gatinho, que é uma coisa, e comida também, né? Um equilíbrio. A partir daquelas dicas, eu consigo transformar para conteúdos políticos. Sim. Eu consigo ver e pensar, não, eu consigo mudar essa frase para tal frase que vai dar certo com o meu candidato. Eu não preciso de muito, eu preciso pesquisar, me inspirar. Eu não sei mexer com Canva. Um videozinho no YouTube bem rapidinho, você consegue fazer um material muito bom. Um material que vai viralizar, um material que vai levar a mensagem que você está tentando passar e vai chegar lá na pessoa certa. Pesquisa, criatividade e inspiração é o combo perfeito. É isso. Fácil. Não inventa, não tenta inventar. E se eu fizer assim, se eu fizer assim? Faça isso, você vai ver como funciona dentro da sua realidade. Tu mesmo fala que é o básico, né? O feijão com arroz. Isso. Deu. O básico. A roda está inventada, né? Não precisa, né? E você, Frutuoso, para a galera que tá, tem muita gente que tá, esse mercado nosso, graças a Deus, está crescendo, ele está evoluindo, tem muita gente vindo, né? O nosso papel, acho que o papel do Compol,
ele tem sido muito esse, de trazer gente, né? Eu acho que assim, no começo do podcast você falou uma coisa maravilhosa, né? De quando você falou de Thaís, assim, essa galera nova que está chegando. E eu acho que a maior burrice que profissionais como nós fazemos primeiro, que não faz nem sentido isso, é tentar barrar a chegada dos novos. Porque a gente não vai ficar para sempre e a gente precisa abrir o espaço. E eu acho que tem uma segunda burrice que é assim, deixar que o novo entre, desde que ele faça o nosso jeito, ele use o nosso jeito de fazer campanha, ou seja, permitir que, eu vou deixar a Thaís fazer parte da equipe do Eleja-se, agora tem que fazer do meu jeito, não vou aceitar nada que ela trouxer. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera jovem que está assumindo esse papel que é nosso hoje, ainda mas não será para sempre, de estar ali na coordenação, no pensamento, na estratégia. O que é que esses caras precisam para que de fato eles sejam profissionais respeitados, conceituados, relevantes como você? Eu sou da teoria do Belchior, o novo sempre vence, né? Sim, Mas verdade. eu vou dar um conselho para quem está na comunicação de política e está começando, baseado no meu personagem da literatura que eu mais gosto, tá? Eu sou um fanático por Dom Quixote, né? Ixi. Cervantes escreveu isso há tantos anos e a história dele é muito viva. Dom Quixote, ele via moinhos e pensava que era gigante. E o Sancho Panza, que era o cavaleiro assistente dele, dizia, não é bem isso, são moinhos, não, são gigantes, são moinhos. Então, às vezes, no ímpeto da juventude, da força, a gente confunde moinhos com gigantes e pode jogar fora uma lança. Na dúvida, vai para cima do moinho. Mas se tiver um Sancho Panza perto, pede um conselho. Isso. Consiga aliar isso que o sucesso é garantido. E se vai trabalhar com política, tu tem que gostar de política. E muito. Senão tu não vai chegar a lugar nenhum. Não precisa gostar de partido político, de ideologia, ou de políticos, de ter político de estimação. Esquece isso. Gostar da política na sua essência. Do jogo, gostar do jogo político. Jogo político. Isso. Só Isso aí. posso compartilhar esse negócio de gostar de política? Te interrompendo, desculpa. Por favor. Tem muitos políticos que eles levam a ideologia a sério. Então, assim, eu não vou contratar o Frutuoso porque ele é de uma ideologia contrária. E isso é ruim também. Acaba perdendo profissionais bons por causa da ideologia pessoal dele, de dizer assim, eu não quero um cara aqui que defende uma coisa que eu não acredito, mas o cara era muito bom e ele vai saber lidar, e ele vai saber te conduzir para você vencer. Naquela hora ele é um profissional, ele não está defendendo os valores dele, ele está sendo profissional. Isso. E eu tenho isso, sabe? Não, é uma verdade do mercado e a gente precisa aceitar. Então, queria agradecer demais, né, a vocês. A gente vai colocar aqui na descrição do podcast, vamos colocar os arrobas, né, de Frutuoso, o de Thaís. Agradecer demais por essa troca de experiências. Foi uma surpresa para mim, não sabia que vocês se conheciam, mas que legal que já se conhecem, trabalham juntos. É uma relação de uma profissional que já tem experiência no mercado, mas que eu acho que eu posso considerar ainda a galera que Thaís é da galera da juventude, é a galera que está chegando. E eu ganhei meu autógrafo aqui ao vivo. Vou ler aqui. Ao amigo Emerson, a política é uma das nossas cachaças, talvez a melhor delas. Grande abraço, Frutuoso. Eu espero que ninguém copie minha ideia aqui, que eu vou falar ao vivo, porque eu tenho um projeto de lançar uma cachaça chamada Eleição. Né? O nome da cachaça é Eleição. O cara tomar a cachaça, minha eleição é minha cachaça. Mas enfim, agradecer vocês e contem sempre com a gente. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado por acreditar na gente, obrigado por estar junto com a gente, por dar a honra de colaborar com a gente no projeto. Agradecer a todos vocês por assistir mais um podcast Boca de Urna aqui do Eleja-se, no oferecimento de BN3, baseado em números, Nina Lab, Philips Filmes, Plasticolor e o Lambrusco. Tava bom? Muito bom. Então, o Lambrusco da Borgana Vinhos, também aprovado. Eu acho que a gente já vai para o 8º, 9º vinho aqui. Então, nós estamos fazendo uma verdadeira... Depois a gente vai ter que fazer o corte só dos finais
dos podcasts com o pessoal aprovando os vinhos e a gente divulgando. Porque, assim, gente que trabalha com política tem que ser bom de cachaça também, né? Porque tem hora que só vai na cachaça. né, Então, Frutuoso? obrigado, Frutuoso. Olha, eu que agradeço. Primeiro agradeço a oportunidade de te encontrar mais uma vez e jogar a conversa fora sobre essa Eu cachaça também. que é a política. De estar aqui no teu podcast e desejar todo o sucesso para todos nós nas nossas campanhas, para todo mundo que está aqui, que veio atrás de conhecimento, veio atrás de network. Sucesso a todos. Valeu. Nós. Obrigado Grande pela abraço. aula. Valeu, Emerson, Thaís. muito obrigada. Frutuoso também. Eu aprendo todo dia muito, muito com vocês. Frutuoso é meu pai, que nem diz o Alisson. Você, Sim. Emerson, assim, é meu guia, meu líder. Muito obrigada pela oportunidade e seguimos. Valeu. Brigadão. Fiquem com Deus. Até o próximo Boca de Urna.